Quase uma saudade, né? De quando a gente podia fazer vídeos sobre a vida, né? Sobre questões, assim, Sobre questões, do dia a dia. É, não é? Você não tem saudade quando a gente fazia uns vídeos sobre Vamos matar essa saudade hoje, sobre, né? Sobre o medo. É. A gente pensou em chamar esse vídeo em homenagem ao filme Fale com Ela. Mas pode ser fale com ele, mas ela no sentido com elas, fale com ela, a pessoa. Fale com a pessoa. O que se aplica? Toda vez que você está incomodada com alguém, em vez de reclamar, fale com ela. Pronto, acabou o vídeo. Vamos fazer ponderações para aumentar esse vídeo um pouco, né? A gente já passou por situações também de ter que te falar uma coisa e ficar com melindres. Ficar com melindres, ai meu Deus, como que eu vou falar isso? E aí fica elaborando 1000 planos e falando para as outras pessoas, não sei o que, quando é mais só chegar e virar e falar: Tati, eu não gosto quando você mexe no celular e a gente grava vídeo. Mas eu não tô mexendo no celular. É um exemplo. Ah, entendi. É mais simples quando a gente fala com a pessoa. Acho que é claro que quando você está muito raivoso, muito puto, não são bons momentos de falar, né? Porque a tendência vai ser você partir para uma agressão desnecessária. Assim, entenda, eu não estou falando, não é um vídeo do tipo, não vamos falar das pessoas pelas costas, porque isso, não tem nada disso, assim, eu acho que a gente tem mais que falar das pessoas pelas costas mesmo. Porque a gente fala, entendeu? A gente fala das pessoas pelas costas. Mas existe uma linha tênue entre você falar, expor um incômodo que você tem para outra pessoa, para uma amiga. Para elaborar a diferença coisa. É de intenção, de por que você está falando de uma determinada pessoa com outra. Não, eu acho que a diferença não é de intenção, a diferença é de quantidade. Não, pra mim a diferença é de intenção. Eu estou falando com outra pessoa para compreender o que eu estou sentindo, para tentar elaborar o que eu estou sentindo, para daí eu partir para uma ação ou desencanar de vez, ou eu estou falando sobre uma determinada pessoa com outra maldosamente. Não, mas é que eu não tô falando de maldosamente. Porque é isso que entra no puritanismo, entendeu? A gente fala maldosamente das pessoas. Às vezes a gente tá de saco cheio, ou tem pessoas que são desafetos, e você vai falar daquela pessoa. Tipo, ai, você acredita no que a pessoa fez? Tá, mas não tô falando isso. Tô falando de falar de amigos ou de pessoas próximas. Mas é por isso que eu acho que o problema é a quantidade, entendeu? Se uma pessoa vem de alguém e fala, ai, eu não gosto que a Tati faz isso, isso e isso. Aí eu falo, então, ela faz isso, mas olha, eu já conversei com a Tati algumas vezes, ela é uma pessoa aberta a críticas, você pode falar com ela, não sei o que, não sei o que lá. Se eu encontro a pessoa um mês depois, ela ainda tá com esse assunto, eu falo, não é possível, fala com ela, pelo amor de Deus, vai falar com ela. Resolve isso ou nunca mais fale sobre isso, resolva na sua cabeça isso. Sim. Não fale mais sobre isso e pronto. Porque se a pessoa vier falar mal de você, pra mim, a não ser que eu concorde, eu não vou deixar. Não, gente, eu não vou partir do pressuposto que eu sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa boa. É claro que eu falo mal dos outros. Nossa, eu poderia fazer vídeos falando mal de algumas pessoas. Inclusive, me segurei muito pra não fazer isso. Entendeu? É um dos meus critérios, não vou falar mal das pessoas em vídeo. Mas, a não ser genericamente, tipo, pobre de direita. Tem que falar mal, entendeu? A pessoa pobre de direita. Mas daí você não tá falando de uma pessoa, você tá falando de uma categoria. Por que que a gente tem tanto medo de encarar as pessoas, sabe? E de falar explicitamente o que você tá pensando. E por que que quando você fala, isso automaticamente é interpretado, na maior parte das vezes, como um destempero seu, uma grosseria sua. Independente de como você fale, né? Eu tenho por aí, nos lugares que eu trabalho, uma fama de ser grossa. Ai, completamente injustificada, né? Não, Ana, mas é porque... Porque você é assertiva. Eu sou também assertiva, faço por isso. Tá, mas não é só isso. É porque, por exemplo, a gente tá numa reunião de planejamento. Eu sei que tá todo mundo pensando uma coisa X.
né? Eu já sei até do que você tá falando. Não, e que daí depois vai acabar a reunião de planejamento, na hora do café vai estar todo mundo se cutucando, falando, ai, mas fulano de tal. Eu sou a pessoa que levanta a mão na reunião de planejamento e falo para a pessoa que está propondo uma determinada coisa da qual eu discordo, eu falo, olha, eu discordo, não acho certo, eu acho que eu não sou paga para fazer esse tipo de coisa, vamos negociar. Mas daí eu sou a destemperada, nossa, como você fala, você não tem papas na língua. Então, não tenho, porque eu prefiro que isso aconteça. As pessoas falem explicitamente o que está acontecendo, mesmo que seja uma crítica ao meu trabalho, ao que eu estou fazendo. E eu não tomo, ou tento não tomar, porque às vezes é difícil, como algo pessoal. Isso que a gente tá falando de embate de ideias. Ela acha que ela tá sendo criticada pessoalmente, não a ideia dela. Ou a obra dela, no caso de você fazer crítica de um livro, uma peça e tal. Acho que as pessoas são melindrosas. Às vezes parece mais fácil você fazer uma crítica a um aspecto profundo, psicológico da pessoa, do tipo, você é muito grossa, você fala as coisas de uma maneira muito violenta, né? Do que você fazer uma crítica, por exemplo, você está passando muito perfume, ou, olha, de vez em quando você tá cheirando sovaco, sabe? Não, mas pra mim esse é o pânico, né? Ou que ela tá com mau hálito. Você acha mais fácil falar pra pessoa, desculpa, você é um psicopata, do que desculpa, você tem mau hálito? Eu acho! Todas as coisas ditas de forma sincera e que não estão visando agredir o outro, dá pra ser dito. Eu acho mesmo isso. Até o futum. Que eu me incomodo bastante quando a gente tá numa discussão. Com o futum. Discutir com gente pedida. Não. Quando a gente tá numa discussão e aí alguém fala assim, mas sabe o que é? Não é o que você disse, foi a forma que você disse. Porque eu acho que em geral essas discussões sobre a forma que a gente diz, ainda mais quando a gente tá fazendo uma conversa que é depois de um desentendimento, eu acho que maquia a real situação, que é o problema é o conteúdo mesmo, entendeu? Não, eu acho. Claro, eu tô guardando as devidas proporções. Se você virar e falar assim, e você é uma vaca que tem futum, não é uma boa forma de dizer. Mas eu acho que muitas vezes a gente fica discutindo as formas quando o problema é o conteúdo. Então eu gosto muito disso, quando a gente consegue ir no conteúdo com a consciência de que você não tá querendo agredir a pessoa. Ao mesmo tempo, eu passo por diversas situações, como eu já passei, da pessoa com a maior boa intenção do mundo vir fazer um discurso sobre como eu deveria emagrecer, ou sobre como eu deveria comer, ou sobre não sei o que me incomodam. Que a forma é fofa e o conteúdo é violento. É violento. Então, na verdade, o problema é sempre o conteúdo pra mim, entendeu? Eu tenho um ponto de discordância aí com você. Eu acho que o que você tá fazendo é uma análise racional quando você fala do conteúdo, mas eu acho que o tom e às vezes o corpo, o movimento, a voz que você faz, as entonações que você tem, acabam sendo muitas vezes reveladores de intenções ou de elementos que estão subjacentes aí e que você capta de um outro jeito. Ou não. Ou pode ser reveladores de processos seus de leitura. Sim, mas pode ser. E de trauma, mas isso também pode ser conversado. Não, entendeu? Pode, mas o que eu tô falando é a gente não desconsiderar a forma. Não tô desconsiderando. Eu só tô falando que a forma, de vez em quando, é colocada à frente da discussão e ela maquia um conteúdo que está sendo dito. Porque aí a gente fica discutindo só a forma. Porque senão a gente fica, mas a forma que você falou e a pessoa não ouviu o que eu disse. Então, mas o que eu acho, é isso que eu tô, o ponto é esse. O que eu tô falando é que a forma contém um conteúdo. Para além do conteúdo, entendeu? Sim. Do conteúdo que está sendo dito. Eu também é um não dito ali. Sim. É isso que é mobilizador às vezes. Que no cotidiano a gente realmente se embanana, entendeu? Mas quando você tem um incômodo ali e você vai criar um ambiente de conversa, que é isso que é fundamental, que a gente não sabe fazer. Uma conversa que tenha conflitos. A gente tá com um puta conflito. Aí a gente vai ter que sentar para conversar. É claro que, por exemplo, as primeiras palavras a serem ditas vão ser palavras mais pontudas, porque tá todo mundo muito magoado ainda. Mas se a gente ficar patinando nisso
e não conseguir entender também, bom, tem alguma coisa aí que tá incômoda, tem alguma coisa que tá incômoda, vamos chegar num caso, entendeu? Se você fica pra sempre, mas quando na forma, isso me incomoda demais. Inclusive, acho que incomoda mais pessoas que são assertivas como a gente, entendeu? Porque se a gente sentar pra conversar, eu vou falar, olha, eu estou incomodada com isso, isso e isso. Quando eu vou falar alguma coisa pra alguém que tá me incomodando, eu sempre parto do pressuposto que aquilo não é universal, não pode incomodar, não incomoda todo mundo, talvez. Eu me sinto incomodada com isso. Pra gente chegar num acordo de meio termo, porque também se não vira uma coisa impositiva, tipo, se você fala assim, eu não vou ouvir. Fala assim, tá bom, mas talvez as minhas possibilidades de fala sejam essas também. Então, como que a gente chega num consenso de que eu cedo um pouco na minha forma e você ouve um pouco do conteúdo que eu tô falando, entendeu? Isso tem muito a ver com comunicação não violenta. Que, aliás, eu tô querendo fazer um vídeo sobre isso, chamar pessoas pra falar sobre isso, porque é uma chave muito boa. O fato da gente estar tendo essa conversa agora, ou estar gravando esse vídeo agora, tem justamente a ver com o fato de que nós estamos vivendo uma crise política que tem muito a ver com as inviabilidades do diálogo. Sim. No fim das contas, a gente tenta fazer as coisas pessoais, mas não existe o pessoal fora do social, do político, quer dizer, todas essas coisas estão sempre imbricadas, né? Quer dizer, que a gente sempre cria um clima do entorno, dos rodeios, etc. E quando vai falar tenta estabelecer um diálogo, não rola o diálogo, porque já tem tanta farpa, tanta violência, tanta coisa, que quando você consegue estabelecer um diálogo com alguém que é diferente de você, ao invés de fazer todo o cerco do linchamento em geral, parece, sei lá, cara, parece uma exceção, parece uma aparição, parece uma coisa esquisita, assim. Sabe? A possibilidade de você falar pro outro que você não concorda com aquilo, que você discorda daquilo, que você acha que sem a desqualificação pessoal, sem a violência, sem... Não, isso virou uma exceção. Não, isso vai do futum até ideias políticas, macro, exatamente. Não sei o quê. Como é que você cria ambientes, você tá balançando a câmera. Foi sem querer. Como é que você cria ambientes de realmente diálogo, de escuta, né? A escuta é um ponto fundamental, assim, como é que você escuta o outro e baixa um pouco também a ponta do seu ouvido, né? Por isso que eu acho ruim da forma, porque a forma muitas vezes é o jeito que você está ouvindo, não é o jeito que eu estou falando. É um jogo difícil, então como é que você baixa a guarda mesmo para ouvir uma pessoa num ambiente que tem tensões, né? Não, mas um ambiente seguro para você fazer isso. Como você cria essas coisas? Porque a gente está perdendo a capacidade de dialogar assim, no básico, de falar diretamente com as pessoas e ter que fazer todo o entorno. E mesmo que seja uma coisa boba, sabe? Olha, me incomoda quando você... Mesmo que seja isso, me incomoda quando você fala isso desse jeito. Sabendo que o incômodo... Às vezes o incômodo passa só de você falar. Às vezes você falou isso, a pessoa fala do mesmo jeito e não incomoda mais. Entendeu? Por isso que eu acho que os conteúdos são mais duros, em geral. Você tem que virar pra você tem que virar pra uma pessoa e falar assim, olha, isso aí que você pensa é uma escrotice. É muito mais duro do que de fato a forma que você foi falar. Escrotice não é uma boa palavra pra falar, entendeu? Esses conteúdos são mais duros. Nosso diálogo funciona, né, Ana? O diálogo funciona muito. Mas já não funcionou. Tati, já não funcionou? Claro que não. A gente teve fases de não diálogo. Quando você tava na seita maluca. Não é que a gente não se entendia no diálogo, a gente não dialogava. Era diferente. Não, mas por exemplo, eu penso... Mas depois a gente conversa sobre isso. Tem alguma coisa que você queira falar pra mim? Eu falei de você pelas costas quando você tava na seita maluca. Claro que você Em vez de chegar pra você e falar, sai da seita maluca. Então, imagina o bem que você teria me feito. Né? Podia não ter dado efeito, mas eu não teria esse peso na consciência que eu tenho hoje. Não, mas poderia, por exemplo, ter rompido a nossa amizade. Porque se eu tava na seita maluca, você não poderia falar contra a palavra da seita. Eu entendo porque você não falou, na verdade. Viu como você é empática? Não,
mas acho que eu já falei mal de você pelas costas também. Ah, provavelmente. Claro que sim. Sério? Mas eu acho que as coisas importantes da nossa relação, as coisas que eu possa ter falado mal de você, acho que são coisas bobas. Não tinha a ver com futum, você sabe que eu sou encanada. Não, sei, não tem a ver com futum. Não, acho que eu já falei assim, tipo, puta, chego na casa da Tati, nunca tem comida. Mas hoje, por exemplo, tinha uvas. Então fale com as pessoas. Fale com as pessoas os seus incômodos. Mais simples, para de alugar os outros.